bioma pantaneiro tem sofrido uma grande pressão em sua conservação por causa do excesso de incêndios e queimadas que destroem tudo pela frente. E como fica a situação da fauna e de espécies tão raras e já ameaçadas de risco de extinção, como o tatu canastra, maior espécie de tatu do mundo? Para falar sobre este tema, o programa Vozes dos Biomas recebe como convidado nesta 194ª entrevista o zoólogo francês e doutor em manejo da biodiversidade, Arnaud Desbier, que é fundador e presidente do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, e docente da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, ESCAS Brasil. Professor Desbier, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Eu gostaria que o senhor pudesse expor para a gente qual é a situação hoje no Pantanal que o senhor está analisando, vivenciando, em relação principalmente à fauna pantaneira. Tá bom. Então, bom dia e muito obrigado por me receber. Então, meu nome é Arnaud Desbier, eu sou presidente do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que é uma ONG aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente trabalha no Pantanal, eu particularmente trabalho no Pantanal há mais de 22 anos, e nossa ONG trabalha desde 2010 na Niecolândia, que é uma região do Pantanal, onde a gente tem um estudo de longo prazo do tatu canastra. Então, o tema de hoje são os incêndios, né? E realmente estamos enfrentando uma situação sem precedente, muito preocupante, e eu diria mais preocupante que o que a gente enfrentou em 2020. Por quê? Porque já tivemos mais focos de calor, mais área queimada hoje, em 2024, que em 2020, na mesma época. Eu vi os últimos números, foram mais de 800 mil hectares queimados já até julho, entre janeiro e julho desse ano. Esse ano a seca está muito mais brava, o Pantanal está muito mais seco que em 2020. ah, e em 2020 a gente perdeu quase um terço do Pantanal pelas chamas, né? Foi quase um terço do Pantanal que foi queimado. Mas a grande parte dos fogos, eles ocorrem na auge da estação seca, que é agosto, setembro, né? As chuvas começam geralmente a vir em outubro só. Bom, então o que fez que 2024 está um pouco diferente? É principalmente porque esse ano está muito mais seco. A gente pode dizer que nós não tivemos estação chuvosa, né? O Pantanal não inundou. Então, eu não sei quanto que as pessoas que nos escutam estão familiarizadas com o Pantanal, mas o Pantanal, na verdade, é uma planilha alagável. ah, e, e quando as pessoas pensam no Pantanal, eles pensam em grandes água, né? Lugares inundados. Mas isso não é a realidade que nós estamos com qual a gente está agora, né? O Pantanal está seco. O Pantanal está secando. Ele vem fazendo isso faz alguns anos. A última cheia, o momento onde tivemos água, foi em 2018. Então faz tempo que não tivemos mais cheia no Pantanal. As causas dessas são múltiplas. Ah, primeiro que o Pantanal, na verdade, é um bioma que depende dos outros. Ele depende das chuvas que vêm da Amazônia, aqueles rios voadores que a gente fala, os rios, né, da umidade que vem. A Amazônia, vocês sabem que está sofrendo esse arco, grande desmatamento, está sofrendo grande desmatamento que está influenciando as chuvas que vêm até nós aqui. Então, essa falta de chuva vem desse desmatamento na Amazônia. O Pantanal é rodeado pelo Cerrado. E, na verdade, a água não brota no Pantanal. A água ela vem para inundar o Pantanal do Cerrado. O Cerrado está sofrendo uma transformação das terras muito grande, principalmente com essas monoculturas de grão, soja, milho, que está vindo em força. Esse desmatamento, essa transformação, a gente está perdendo as nascentes.
Sem contar que está sendo criado um monte de hidroelétricas pequenas. Então, tudo isso faz que está chegando menos água no Pantanal. Esse ano também, 2024, foi um ano do El Niño, né? Depois do fenômeno Laninha, que é um fenômeno natural, mas que está sendo exacerbado pelas mudanças climáticas. Então você pode ver que são múltiplos fatores que estão criando, que estão secando o Pantanal, né? E todos esses fatores estão culminando que esse ano é um dos anos mais secos jamais registrados, né? E desde que os fogos foram medidos no Pantanal, nunca tivemos agora, entre esse período de janeiro, ah, janeiro, julho, 800 mil hectares de área queimada, nunca tivemos tanta área queimada. Então a situação não somente é dramática, mas o pior é para ver, porque nós não estamos no auge da seca. O Pantanal está extremamente seco. Acabamos de ter uma pequena treva de 2 semanas agora, porque tivemos uma frente fria que chegou e a grande região que está queimando é a região de Corumbá, e ali choveu acho que 8, 10 milímetros. Isso ajudou a apagar um pouco os incêndios, né? Mas o, outra particularidade do Pantanal é que você vê que os focos de calor, pelo satélite, a gente consegue medir os focos de calor, mas às vezes, por causa da turfa, né, tem essas camadas de solo, a matéria orgânica às vezes está embaixo do solo, né? Então chove, parece que tudo apaga, mas tem brasas dentro do solo que reaparecem, né? Sem querer deprimir ninguém, ou só para falar que a realidade é essa. Nunca tivemos uma área queimada tão grande para esse período. O pior é a vir, e as causas são múltiplas. E, professor, com relação à fauna, né, eu gostaria que o senhor pudesse situar o que isso compromete, né, o que o senhor já está vislumbrando, principalmente nessas espécies, né, com risco de extinção. Então, o Pantanal, na verdade, é uma das. O Pantanal tem uma fauna muito conhecida, né? É uma fauna com alta diversidade. Não tem endemismo no Pantanal, não tem animais endêmicos. Tem animais endêmicos são animais que ocorrem só naquela área. Acho que tem talvez uma espécie de roedor, mas os animais que nós temos no Pantanal são espécies que ocorrem no Cerrado, no Chaco, na Amazônia. O Pantanal, na verdade, é uma mistura de vários biomas, né? Até na vegetação, na fauna, são essas misturas de espécies que vêm de outros locais. Mas a particularidade do Pantanal é que temos espécies que têm populações saudáveis, né? Números saudáveis, etc., dessas populações. Então, animais que estão muito ameaçados de extinção em outros biomas, no Pantanal eles têm populações grandes. Então, justamente o fogo, o grande perigo dessa seca e a ação do fogo é, na verdade, tem um grande impacto nessas populações de animais. E todos os animais, todas as populações de animais estão impactadas. Não podemos falar que essa espécie vai escapar, né? Tem a ação direta do fogo, que mata, principalmente espécies pequenas ou espécies que vivem embaixo da terra, espécies como tatus, que estão, na verdade, que entram nos buracos, estão depois cozidos. Outras espécies podem fugir das chamas, né? Mas depois vão sofrer com a falta de alimento, né? De alimentação. E isso é piorado pela grande seca, né? Então, animais que dependem de frutas, isso é catastrófico para eles, a seca e depois a falta. Como não tive chuvas, não tive as chamas vêm na época de florada, a produção de frutos está sendo diminuída também. Então, isso tem um impacto, impactos em cascadas que a gente fala, né? Então, tem muitas espécies, a maioria das espécies estão impactadas pelos fogos. E ali depende da extensão, né? Tem espécies como nos rios, né? Espécies como ariranhas, lontras, que estão perdendo hábitats por causa da seca, né? Que não tem onde fugir. Capivaras, todas essas espécies que dependem da água. Então, estamos num cenário muito complicado, né? Esse ano é um cenário ah, que dá muito medo e isso, o pior é a vir, né, ainda. Estamos ainda, na verdade, no início da estação seca agora, final de julho, né?
o auge da seca é agosto, setembro. As primeiras chuvas normalmente vêm final de outubro. Então estamos num cenário bem complicado. Professor, com relação ao tatu canastra, né, também o tamanduá-bandeira, enfim, outras espécies, o que o senhor pode dizer a respeito, já que o senhor é um estudioso há muito tempo, né, da espécie? Isso, para o tatu canastra, tem um estudo recente que saiu do Instituto Homem Pantaneiro que mostrou que, na verdade, o tatu canastra é uma das espécies mais impactadas pelo fogo, né? Que eles desaparecem dessas áreas. E é um pouco dramático, porque são espécies que você não vê, são muito difíceis de contabilizar. Tatus, eles têm como quando eles querem fugir de uma ameaça, a defesa deles é ir embaixo da terra. E o que acontece quando o tatu vai embaixo da terra, aquele cozido ele morre embaixo da terra, ou pode ser queimado, sofrer queimadas grandes. Em 14 anos de projeto, nós documentamos já 3 mortes de tatu canastra pelo fogo, né? Para impactos indiretos do fogo. O animal foi queimado e demorou depois para morrer, inalação de fumaça, essas coisas. Então, o animal foi bem debilitado e nós tentamos cuidar dele, mas não conseguiu resistir ao longo dos meses, acabou morrendo. Então, é um impacto muito grande. O tamanduá-bandeira é mais espetacular, é um animal que tem esse rabo grande feito de pelo, né? Então, é um animal que, na verdade, quando ele depois pode fugir do fogo, que é um animal que pode ser rápido, mas depois, quando ele anda nas brasas, queima as patas, e o fogo pode queimar o pelo dele, então ele é um animal que acaba sendo queimado, né? E no centro de resgate, a gente vê muitos tamanduás. E em 2020, a UFMT resgatou vários tamanduás. E, infelizmente, todos viram a óbito, mesmo com todos os cuidados incríveis que eles deram. O ICAS levantou dinheiro para comprar todo o equipamento, etc., para ajudar os veterinários, mas todos viram a óbito. Bom, a gente percebe que é uma situação assim bem caótica, né, professor? E o que pode ser feito para remediar, né? Já que a situação já está dessa forma, há algum meio de mitigação, de redução de danos, para repovoamento dessas espécies comprometidas? O que o senhor pode dizer a respeito? Então, eu acho que a melhor coisa é a prevenção dos impactos dos incêndios. Primeiro, bom, eu esqueci de falar, mas a gente tem que lembrar que o Pantanal tem dono. Pessoas veem que o Pantanal é uma grande área, relativamente bem preservado, mas tem que lembrar que 95% do Pantanal está dentro da mão de áreas privadas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Prevenir esses incêndios. Nossa ONG, o ICAS, em parceria com o IP e a Fazenda Baía das Pedras, fizemos uma ação depois de 2020 de criar brigadas comunitárias, né? Onde a gente comprou todo o equipamento para os próprios fazendeiros conseguir lutar contra os incêndios, né? Para poder impedir esses incêndios de grande prazo. Vamos lembrar que para os fazendeiros, a gente está falando da fauna, mas para os donos de fazenda, esses grandes incêndios são muito prejudicial. Queima a cerca, todo o investimento, queima o pasto, retira a comida, a própria comida do gado. Então, é um grande problema também para os fazendeiros. Então, a prevenção é essencial. Foi aprovado agora a nova lei de manejo integrado do fogo, onde são queimadas, onde se pratica queimadas para prevenir, né, grandes incêndios. Infelizmente, o processo burocrático foi tão grande, acho que teve queimas, que só 2 fazendas conseguiram fazer queimadas prescritas esse ano, né? Mas para o futuro são grandes, é importante. A ação do governo esse ano foi muito maior que em 2020, do Preve Fogo, do Corpo dos Bombeiros. Isso muito mais organizado. O IBAMA Preve Fogo nunca teve tantos brigadistas contratados, né? Então, tem muitos esforços que estão sendo realizados e implementados, né, para prevenir. Porque repovoar, pensar nessas coisas é muito caro. E acho que o que a gente tem que fazer é preservar o Pantanal, investir nessa prevenção dos incêndios. E, professor, a gente está chegando aos momentos finais. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, né? Fique à vontade. Minhas considerações é que o futuro é preocupante, né? Com essas mudanças, de lembrar que a gente não pode olhar o Pantanal como só como bioma.
o Pantanal, a gente tem que olhar o que está acontecendo nos biomas ao redor do Pantanal. Se a gente não preserva as cabeceiras dos rios, as nascentes no cerrado, se a gente não protege o cerrado que dá água para o Pantanal, se a gente não protege a Amazônia, que dá chuva para o Pantanal, se a gente não preserva o Pantanal, essas grandes alterações da paisagem do Pantanal, tudo são múltiplas pequenas ações que estão tendo esse impacto tão grande. E eu acho que falta muito ainda essa visão grande do Pantanal, essa lei do Pantanal não pode ser focado no Pantanal, mas tem que olhar o conjunto dos biomas ao redor do Pantanal, se a gente quer preservar o Pantanal. E a situação é muito preocupante, a mudança do uso das terras dentro e fora do Pantanal, as previsões climáticas para o futuro dessas secas maiores. Eu acho que todo esse conjunto de fator é muito preocupante. E eu realmente acho que o Pantanal é um tesouro nacional para o Brasil, é uma das poucas áreas onde tem essas grandes populações de animais ameaçados de extinção, é um grande tesouro para os brasileiros. Então tem que achar soluções para proteger o Pantanal, que contempla os biomas ao redor do Pantanal, além de trabalhar em conjunto com as comunidades locais e os proprietários dentro do Pantanal, porque lembrando, o Pantanal tem dono, tem pessoas que possuem as terras, 95% do Pantanal está dentro da mão de áreas privadas. Bom, gratidão, professor, e um bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigado. Tchau, tchau.